Aí, acho que eu passei uns 2, 3 dias, assim, bem mal, assim, me recuperando daquilo. E aí eu comecei a pesquisar qual seria meu próximo foco, porque Receita Federal era o meu foco final, mas não ia ter imediatamente. Aí eu comecei a pesquisar qual era o meu próximo foco. Aí eu vi que ia sair o concurso do Ministério Público da União. E o Ministério Público da União, apesar de ser um concurso que não é da área fiscal, como eu vinha estudando, mas praticamente todas as matérias eram compatíveis. Eu teria que estudar uma legislação específica do MPU, alguma coisa, que eu falei assim, vou estudar. Para analista. Para analista e para técnico. Técnico. Só que como eu sou formada em pedagogia, é analista judiciário, área administrativa, né? Sim. E para o técnico administrativo. E aí eu peguei o último edital, comecei a estudar, mas eu foquei naquilo que era compatível com o edital da Receita, né? Que era comum. Legislação do MPU e outras coisas. Eu falei, quando sair o edital, aí eu estudo. Beleza. Aí estudei, sei lá, mais uns 2 meses, saiu o edital para a prova para o MPU. Quando saiu o edital do MPU, eu tinha batido o edital inteiro já, exceto pelo específico. Nossa, é uma maravilha. Exceto pelo específico. Aí o que que eu fiz? Pô, Aí, nesse momento, que era pós-edital, eu deixei de estudar para Receita Federal. Gente, eu só deixava de estudar para Receita Federal em pós-edital, de algum outro concurso. Porque, fora isso, meu estudo sempre foi focado em algo que combinasse com a Receita Federal, porque era a Receita Federal meu foco, né? Então, direito tributário e contabilidade estavam sempre no meu ciclo, mesmo que eu estivesse fazendo um TRT. Eles estavam sempre no meu ciclo, a não ser quando saiu o edital. Porque cachorro de 2 donos morre de fome, né? Então, saiu o edital, tem que focar naquilo. Beleza, saiu do MPU, peguei tudo que eu já tinha estudado, fui só revisar, e tudo que era específico do MPU que eu nunca tinha estudado, fui estudar do zero. Estudei tudo, bati aquele edital de frente para trás, de trás para frente, tudo, e fui fazer a prova. E a minha cabeça era o seguinte, eu tenho que ser o melhor possível, porque eu não posso contar com a sorte. Então eu tenho que saber. E aí eu fui fazer a prova do MPU, fiz a prova de técnico, fiz a prova de analista. É o dia inteiro de prova, né? Você faz uma de manhã, outra à tarde. E aí, quando eu saí da prova, eu fui... Meu ex-marido estava me esperando numa padaria próximo. E aconteceu um fato muito interessante. Porque na hora que eu cheguei lá, ele estava me esperando, ele falou assim, o que você achou da prova? Eu falei, tava uma prova muito difícil. Tinha muita pegadinha, a prova do Sebrasp, aquela uma errada nula, uma certa, né? Falei, tinha muita pegadinha, muita casca de banana. Tô com muito medo de ter caído em alguma e eu não ter visto. Aí ele falou, só você achou a prova difícil. Porque todo mundo que tá aqui ó, conversando, falando que essa prova tá excelente, maravilhosa. filha da puta. Bom, tava calada fiquei. Isso foi entre uma prova e outra, ainda ia pra uma outra ainda. Não, esse foi o final, Ao depois que final. eu já tinha terminado as 2 provas. Ele falou isso aí? Falou isso aí pra mim. Legal. Aí eu fiquei calada. Nossa. E aí continuei estudando pra Receita Federal, esperando o resultado do concurso sair. Quando o resultado do concurso saiu, eu passei em primeiro lugar. Primeiro, olha só. Primeiro lugar? Eu fui a primeiro lugar pro cargo de analista, de nível superior, e o terceiro lugar pro cargo de técnico. Caramba. Tava difícil a E o prova. que ele falou depois? Nada, Nada. né? Vai falar o quê? Para de provocar, Diego. Eu fiquei curioso. Quieto. A prova boa não é aquela prova que é fácil. A prova boa é a prova que você viu a dificuldade. Porque não tem prova fácil. Se a prova é fácil, todo mundo acerta. Fácil na ilusão. não tem. De quem Eu nunca tinha reprovado. pensado nisso. É. Eu enxerguei quais eram as casas de banana e eu não caí nelas. Então, por isso que eu tirei uma excelente nota. Quem fala que é fácil nem viu a casa Tudo iludido. Nem né? viu. Tudo iludido. É Exatamente, verdade, cara. exatamente. O mundo dos concursos não é para amadores, gente. Não é para amadores. Que loucura. E aí passei em primeiro lugar para analista, e o terceiro para técnico. E aí eu ganhei uma força. Volta gigante, né? Aí eu ganhei um ar, assim. Aí eu falei assim, eu tô no caminho certo, só preciso continuar a fazer o que eu tô fazendo, não vou depender da sorte nunca mais, vou passar no concurso. E foi muito bom. Porque aí, a partir daí, eu ainda tive algumas reprovações depois disso daí, mas isso te dá um ar muito grande, porque você vê que o que você conseguiu fazer no menor, você tem que só ampliar para fazer no maior. E o concurso da Receita, obviamente, era muito maior que isso. Mas eu já tinha conseguido fazer pro MPU. Eu falei, pronto. Que é um concurso difícil também. Que é um concurso muito difícil também, né? Então, Primeiro, velho. e passar em primeiro lugar para um concurso de nível superior, que na época, hoje, não lembro mais, mas hoje o salário de um analista do MPU é 13 mil reais aproximadamente. Não é um salário pequeno, né? excelente. É um salário bom. Aí continuei estudando para Receita Federal sempre e fui no caminho fazendo outros concursos porque eles eram, como eu falei, compatíveis. Cheguei a reprovar no TRT depois desse, mas fui aprovada no TRF. Fui aprovada no TRF em terceiro lugar. Fui aprovada
Não, segundo lugar. Agora eu já não lembro mais. Minhas coisas estão no meu currículo, mas é que alguns foram em segundo, outros foram em terceiro. Aí passei no INSS de novo, porque o primeiro que eu fiz lá, passei em sétimo, não me chamaram. Aí eu passei de novo no INSS em segundo lugar. Vingou, então. Aí vingou, né? Dessa vez vingou. Pronto, o INSS foi em segundo, TRF em terceiro, técnico do MPU em terceiro, analista do MPU em primeiro, o ATA foi em 67. Tem mais concurso aí. Vou lembrar ao longo da coisa aí. Eu E passei em você 7 não concursos. tomou posse de nenhum? Não. Nunca tomei Por posse convicção, por que não chamaram? no MPU, eu fui lá e abri mão da minha vaga antes de ser chamada, porque o que acontece? Não pro cargo de analista, tá? Pro cargo de analista eu esperei. Pro cargo de técnico, eu passei em terceiro, eles iam me chamar de cara porque já tava ali, né? Pro cargo de analista eu passei em primeiro, mas era cadastro de reserva, então ia ter um tempo para ser chamado. Pro cargo de técnico, eu passei em terceiro e eram, não lembro, 15 vagas, não lembro quantas eram. Então eu ia ser chamada de cara, porque eu tava dentro das vagas. E aí eu fui lá no MPU e abri mão do cargo, antes até deles fazerem a chamada, para não empatar a vida do próximo. Por que eu fiz isso? Não é porque eu sou boazinha, samaritana, não. É tipo, boa samaritana, não, que eu nem sou. É porque eu não queria nem correr o risco de ficar tentada em assumir um cargo de técnico que eu ganharia, sei lá, R$2.000 a mais do que eu já ganhava naquela época e fazer com que isso empatasse o meu grande sonho, que era ser auditora da Receita. Porque o cargo do MPU era em Belém. Eu morava em Castanhal. Então, eu ia ter que perder tempo no transporte até lá. E isso ia me trazer cansaço. E cansada, você estuda com uma qualidade muito baixa. Provavelmente ia parar. Provavelmente ia parar. E aí, naquela hora, eu raciocinei de forma muito racional e eu pensei assim, eu preciso dar um passo para trás agora, não assumir esse cargo, para dar 2 para frente. Eu tô impressionado com a sua clareza, ô Nubia. Porque não é comum. Geralmente a não pessoa é tem comum, dúvida, pô, bate desespero. Pô, beleza, 2 pau, Patrão mais na 2 mão pau, 2 ali, pau, pô. Patrão na mão. O que acontece, gente? A gente tem que saber dar para as coisas o real valor que elas têm. E dinheiro é só dinheiro. E quando ele é um pouco mais do que o que você tem, ele vai só te dar uma pequena folga. Para ele valer a pena, ele precisa transformar a sua vida. E só vai transformar se for muito dinheiro. Então, eu não queria, eu não tinha entrado no mundo dos concursos para ter uma melhoriazinha de vida. Um degrau a mais. Não, eu queria realmente uma grande transformação na minha vida. Porque se eu tava me esforçando pra caramba, eu acho que eu merecia um resultado à altura. E o cargo de técnico, que eu passei em terceiro lugar, naquele ali, e passei em primeiro para analista, se preciso fosse, eu passaria novamente em algum outro. Foi isso que eu imaginei. Porque naquele momento eu ganhei uma confiança muito grande, que não é só você ser aprovado, você vai ser aprovado nas primeiras colocações. E aquilo me deu uma confiança de que eu sabia o que eu estava fazendo. Não era sorte E mais, nunca me faltou coragem. Assim, coragem é uma coisa que nunca me faltou. Então, se preciso fosse, eu estudaria de novo. É igual hoje. Se eu perdesse meu cargo da Receita, se eu saísse da Receita Federal por algum motivo e quisesse depois voltar, eu estudaria para um outro cargo público. E eu tenho certeza que eu conseguiria de novo, mesmo que hoje, de uma outra forma, né? Tinha que voltar para o banco da escola, do estudo. Não tem problema. Se você sabe como fazer... Se você sabe como fazer, você não pode ser refém disso. Né? Então, foi isso que naquela época eu pensei assim, se eu tomar posse, ok, vai ser bom, né? Vou ganhar uns 2, 3 mil a mais. Era isso mesmo, que eu ganhava uns 3 mil reais na época de salário, e o salário de analista era uns 5, 6, de tech era uns 5, 6 mil. Sim. Ia ganhar mais, mas era um cargo federal. Eu ia ter plano de saúde, ia ter um monte de coisa, né? Nossa, os meus amigos da prefeitura, eles faltaram me bater quando eu falei que eu ia abrir mão do cargo. Faltaram me bater, você é louca, tal, cargo federal, Mas é isso. E aí eu continuei estudando, e aí eu fui galgando outras aprovações, né? Teve o TRF era técnico também, e o salário era o mesmo, né? Porque é praticamente o mesmo ali. Só que o TRF era 2 quarteirões da minha casa. Ixi, quebra outra barreira. Então, aí assim, Aí melhorou, né? por exemplo, no MPU eu ia ter que ir pra Belém, uma outra cidade. Eu ganhar 2 quarteirões da minha casa, aí tudo bem, aí tá tudo certo. Entende como as coisas têm que analisar todos os fatores, não é só o dinheiro? Aí, assim, eu não tomei posse no TRF porque eles me chamaram, eu tinha acabado de tomar posse na Receita, já. Porque demorou pra chamar. Mas esse eu teria tomado posse, teria entrado assim, Nossa, ainda bem que não chamaram, então. feliz da vida, né? Teria achado coisa feliz da vida. Tanto que, na época, eles me chamaram pra tomar posse numa cidade próxima, não era muito distante, porque abriu uma agência. E como eu era o terceiro lugar,
eles me perguntaram, né? Porque acho que o primeiro e o segundo já tinha sido chamado, alguma coisa assim, ou o primeiro já tinha sido chamado. E aí eles perguntaram se eu queria tomar posse nessa agência. Eu falei que não. Aí a minha amiga que tinha passado em quinto, ela foi. Então aí ela tomou posse, porque eu não fui porque eu não quis. Porque como, se eu fosse, eu teria que abrir mão. E aí abrir mão de uma vaga 2 quarteirões da minha casa? Não, né? E eu tava estudando, eu não queria, eu já tinha um emprego, né? Tipo, eu tava estudando, eu ia ficar ali até mudar o status quo pra valer, né?